Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Livro de Levíticos, capítulo 18, versículo 22. Não te deitarás com o varão como se fosse mulher, é abominação. Palavra de Deus falando sobre um homem não se deitar com um homem, uma mulher não se deitar com uma mulher. Mas a palavra de Deus continua dizendo: nem com nenhum animal terás ajuntamento, tornando-te impuro com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é perversão. Palavra de Deus nos mostrando que quando o ser humano tem relação com o animal, é abominação e chama-se zoofilia, é um pecado terrível contra Deus. Mas a palavra de Deus no livro do Levítico, capítulo 20, versículo 3, continua dizendo assim: se algum homem se deitar com um varão, como com uma mulher, praticar uma abominação, ambos hão de ser mortos, seu sangue será sobre eles. A palavra de Deus continua afirmando que o homem ter relação com o homem é pecado. A palavra de Deus continua afirmando que a mulher ter relação com a mulher é pecado. Agora vamos ver o que o livro de Apocalipse, capítulo 22, de versículo 10, vamos ver o que a palavra de Deus diz. E me disse: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue sendo injusto. E quem é imundo, continue sendo imundo. E quem é justo, continue na prática da justiça. E quem é santo, continue a se santificar, diz a palavra de Deus, convidando aquele que pratica justiça a continuar praticando justiça, mas convidando aquele que está na prática do pecado, do erro e do engano, que continue. Mas a palavra de Deus, livro de Judas, capítulo 1, livro de Judas, capítulo 1, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que, havendo se prostituído como aqueles, e seguindo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo castigo do fogo eterno. E contudo, da mesma maneira, também esses sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e difamam as potestades superiores. A palavra de Deus tremenda continua combatendo o pecado e pregando contra o pecado. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos diz na primeira carta de Coríntios. Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, o versículo 9. A palavra de Deus vai dizer assim: não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais. Este versículo sagrado, a palavra de Deus, lista uma quantidade imensa de pecados que jamais entrarão no reino dos céus. Vemos aqui a Bíblia Sagrada citando os idólatras, os fornicadores, os adúlteros, os efeminados, os homossexuais. Palavra de Deus quem diz, na primeira carta de Coríntios, capítulo 6 e versículo 9. Não sou eu que estou falando nada, é a palavra do teu Deus quem está dizendo que os efeminados, os homossexuais, os idólatras, os adúlteros, os fornicadores não herdarão o reino de Deus, diz a palavra de Deus, a palavra do Altíssimo Deus. Mas o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas, pois até as suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E de modo semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em seus desejos lascivos, uns para com os outros, cometendo atos vergonhosos, homens com homens, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro.
Palavra de Deus tremenda, que continua aqui neste versículo sagrado, combatendo o pecado, combatendo o mundanismo, o liberalismo, o modernismo, que prega que tudo aquilo que era pecado contra Deus deixou de ser pecado. Palavra de Deus mais uma vez combatendo aquilo que o mundo prega como normal. A Bíblia aqui neste versículo sagrado nos mostrando que aquilo que o mundo prega como normal, a Bíblia chama de pecado terrível contra Deus. Mas não importa, querido irmão, qual seja o pecado que tu tenha cometido contra Deus. A palavra de Deus nos fala sobre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita citada por Jesus é a porta do perdão divino, é a porta da bênção, é a porta da salvação, é a porta do direito para ver a face de Deus. Se você entrar por esta porta, você terá direito ao perdão divino, você terá direito a ver a face de Deus, você terá direito a viver a eternidade dentro da Nova Jerusalém. Palavra de Deus tremenda. E talvez você esteja se perguntando agora quem é a porta estreita e como eu faço para entrar pela porta estreita. Eu te digo, meu querido irmão, que a porta estreita chama-se Jesus. Ele é a porta estreita. E você entra pela porta estreita abandonando todo tipo de pecado, abandonando os desejos da carne, os desejos do teu coração, para viver de forma que agrade a Deus, para viver de forma semelhante a Jesus, para viver de forma semelhante aos apóstolos de Jesus que viveram em santidade. Tudo isso porque Jesus pregou uma doutrina. E qual é a doutrina que Jesus pregou? Muito se fala em usos e costumes, mas Jesus pregou uma doutrina, a doutrina da santificação do corpo, da alma, do espírito também. Aquele que não vive a santificação do corpo, da alma e do espírito, não é servo de Deus, não é filha de Deus, não é filho de Deus.